em um dos textos talvez mais conhecido mundialmente. Abra sua Bíblia no Salmo 23. Eu quero hoje trazer uma palavra nesse salmo, e bem provável que nos outros domingos eu continue trazendo uma palavra nesse salmo, aprendendo um pouquinho do que esse salmo ministra para nós, ensina para nós. Salmo 23. A palavra de Deus diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amados, nós estamos vivendo um momento muito delicado no nosso país. Nós estamos vivendo um momento que eu poderia chamar de um momento de turbulências. Um momento de turbulências em várias áreas. Um momento de turbulências, por exemplo, governamental. Nós não sabemos de fato, de verdade, quem governa o nosso país. Quem é o nosso governante, né? Nós começamos o ano com uma mulher no governo, estamos no meio do ano com um governo que nós não sabemos se continua, se governa, como que está, se vai ser cassado, se vai pedir o impeachment, de maneira que quando nós não temos ou não podemos contar com o governo, isso gera certa instabilidade e traz turbulência, por exemplo, na estabilidade financeira. Foi uma loucura. Nas bolsas aí teve que parar e o dólar sobe, e aí o desemprego aumenta, empresário que estava querendo investir, não vai investir mais, e de maneira que o país está e vai continuar parado por algum tempo, e isso reflete na nossa vida, reflete você que está empregado, na empresa que está empregado, reflete você, porque você fica com medo de ser mandado embora, e você começa a ouvir conversas lá no teu serviço, de que a empresa não está bem, você diz, meu Deus do céu, será que eu vou entrar mais um, você mais um, para entrar na estatística dos desempregados? Essa turbulência também traz alguma coisa nesta área de insegurança. Começa a se aumentar a violência. As pessoas começam a passar necessidade, algumas começam a ir para um outro lado que não é um lado bom. E a gente começa a viver mais do que nós já vivemos, esta questão da insegurança. Então, de maneira que quando nós olhamos e fazemos uma leitura do nosso país hoje, nós, como se estivéssemos dentro de um avião, e estamos passando agora por uma turbulência, e não sabemos se vamos aterrissar, se vamos cair, ou aonde nós vamos aterrissar, se vamos conseguir sobreviver a tudo isso que nós estamos enfrentando. Talvez esse seja o pensamento de muitos brasileiros. Mas como eu tenho dito aqui, e sempre vou repetir, eu entendo que momento como esses que nós estamos passando no nosso país, é momento que nós precisamos, como cristão, rever, refletir de fato e de verdade qual é o nível do nosso
relacionamento com Deus. Momento como esse que nós estamos passando, serve para nós como cristão, rever de fato e de verdade o que é fé, o que é viver pela fé. É nós fazermos uma análise para nós entendermos em que ou em quem está depositada a nossa fé. Quem é que governa a nossa vida? Em quem ou em que está depositado a nossa fé? Em quem ou em que nós temos a segurança ou a estabilidade, seja ela financeira, emocional, profissional, em qualquer área da sua vida. Eu quero hoje, começando esse texto aqui, antes de entrar no texto, eu quero trazer uma palavra profética para você aqui. Escute o que eu vou te dizer. Nós podemos viver hoje em segurança governamental, no sentido do governo humano, mas você precisa entender que o governo da sua vida está além, muito além de um governo terrestre, e é por isso que Isaías disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, serafins estavam em volta dele e clamavam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e a terra toda está cheia da sua glória. Há um governo celestial que tem influência sobre a terra, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda isso esta manhã, de que há alguém que está sentado no trono, mas que tem poder, soberania sobre o céu, mas que a sua influência também está sobre toda a terra. Você precisa entender de que nós vivemos e dependemos, em certo ponto, de governo humano, mas não é nele que está depositada toda a nossa fé, toda a nossa confiança e, acima de tudo, toda nossa esperança. Por isso que eu quero falar com você essa manhã sobre Deus, o bom pastor. Diga: Deus é o meu bom pastor. Quando eu pensei nesse tema, Deus, o bom pastor, eu pensei também, a grande questão é se nós somos boas ovelhas, ou se nós reconhecemos Deus como bom pastor. Porque Deus é o bom pastor. Nada e ninguém pode mudar isso. A questão não é a mudança de Deus. A questão é se eu sou um bom pastor, sou uma boa ovelha. E se eu reconheço Deus como o meu bom pastor. E quando nós olhamos o Salmo 23, de tão conhecido que é, talvez a gente poucas vezes para tirar algumas lições e aprender alguns princípios tão importantes para as nossas vidas nesse salmo. Há um livro que chama-se A Psiquiatria de Deus. Eu até li ele aqui uma vez já. Lá no capítulo 17 e 18 desse livro. Ele escreve sobre o Salmo 23 e outras passagens da Bíblia. E ele, quando vai falar sobre o Senhor é o meu pastor, ele dá introdução nesse capítulo dizendo que na Segunda Guerra Mundial, os adversários, os que venceram a guerra, pegaram algumas crianças abandonadas, fruto desta guerra, mas pegaram para tratá-las bem, levaram ela para um espaço, com camas, bem arejado, com bastante alimentação, deram banhos,
roupas. Mas havia uma dificuldade. Elas não conseguiam dormir à noite. Elas tinham uma dificuldade muito grande de dormir. Passavam noites acordadas, tinham insônias. Então um psicólogo descobriu por que é que elas agiam da maneira que elas agiam. Então ele pegou um pedaço de pão e para cada criança ele entregava um pedaço de pão e a recomendação era a seguinte: esse pedaço de pão não é para vocês comerem, é apenas para vocês segurarem. Se vocês sentirem fome, vocês podem pedir, porque tem a comida para vocês comerem, mas vocês segurem esse pedaço de pão. E aí eles descobriram que as crianças então dormiam calmamente, porque elas tinham na mão a segurança do dia seguinte, de que eu vou ter o que comer amanhã. E isso tranquilizava elas. Mesmo que tivesse, mas pela estabilidade, pelas coisas que aconteceram, elas tinham esse medo. Então, quando elas seguravam um pedaço de pão, no domínio delas, na certeza de que amanhã eu vou ter esse pão. Embora sempre comia outros, mas ela tinha aquela certeza. E aquilo fazia com que elas relaxassem. Então, elas dormiam na esperança da segurança e da tranquilidade que tinha algo provido para elas para o dia seguinte. Quando Davi escreve esse salmo, parece que é bem semelhante. Todos nós, às vezes não dormimos à noite, ou vivemos uma estabilidade, uma insegurança terrível, e tudo que nós precisamos é segurar um pedaço de pão. Porque esse pedaço de pão vai nos dar a segurança do dia seguinte. Quando Davi, ele usa essa expressão, é tão interessante que no Salmo 23 ele vai dizer: ele me guiará pelas águas tranquilas. Nós vamos aprender aqui alguns passos, não hoje, vou dar uma introdução, mas eu vou estar falando em outras mensagens sobre o Salmo 23. Mas nós estamos vivendo hoje uma turbulência, poderíamos dizer que estamos num navio, onde as ondas estão nos chicoteando e levando para um lado para o outro, quando o Salmo vem dizer: ele me guiará pelas águas tranquilas. E quando Davi usa a expressão, o Senhor é o meu pastor, Davi usa esta metáfora, ou Davi usa esta comparação de Deus como o bom pastor, é porque, na verdade, Davi, ele era um pastor de ovelha. Davi cuidava literalmente de ovelhas, ovelhas do seu pai. E Davi, então, desta experiência dele, de estar ali no campo, e de cuidar a ovelha, e de sentir o teu amor, o amor dele pelas ovelhas, e de perceber o quanto as ovelhas também correspondiam a ele, pelo cuidado, pelo amor, pelo carinho, por aquilo que ele produzia para as ovelhas. Nesse contexto dele, como pastor, no que ele oferece e dava para as ovelhas, e nesse contexto das ovelhas, compreendendo ele como pastor, porque você que tem hoje animal em casa, né? Você tem lá seu animal, você não tem? Existe até um exagero, mas isso vai ficar para uma outra palavra, né? Um exagero de que o animal hoje parece um ser humano, parte da família. Surgiu um filme aí hoje, eu achei interessante, eu acho que é o Pequeno Chefinho, né? Mas esse Pequeno Chefinho, eu fui levar o Daniel para assistir, eu achei interessante, porque ele é um filme infantil, mas que faz uma crítica hoje de quanto os animais estão substituindo, por exemplo, até o amor pelas crianças. De que tem família hoje que adotar um cachorro é melhor que ter filho. Então esse filme ele faz essa crítica, é muito legal. Esse Pequeno Chefinho é uma criança exatamente que não cresce, mas que ela é desenvolvida e ela vem para uma família infiltrada exatamente para descobrir por que estão amando muito mais o animal do que amando o ser humano. E aí
Porque hoje é mais ou menos o que está acontecendo, essa inversão de valores, que isso não é bíblico, e Deus não criou animal para ser tratado da maneira que está sendo tratada, ou substituir sentimentos no coração como estão sendo substituídos. Mas você percebe que quando você trata bem o animal, ele também te corresponde àquilo ali, né? Até que o pessoal fala, é porque é o filhinho da mamãe. Filhinho. Filho é gente. É ser humano. Porque é filhinha da mamãe. Você não gerou, você não pariu um cachorro, você não pariu um gato, você não pariu um animal. Né? Mas você vê que tem essa colocação e tem esse carinho, não é? Às vezes é recíproco, dono, animal, dono. E Davi pegando esse relacionamento, Davi então vai dizer, olha, o Senhor é o meu pastor. Davi então pega essa metáfora, esta experiência que ele tem com os animais, as ovelhas, a maneira como ele cuida e a maneira como ele é correspondido. Ele é pastor e é reconhecido pelas ovelhas como pastor. Então ele pega essa metáfora e ele então transfere isso para o relacionamento dele com Deus. Ele se coloca na posição de ovelha e coloca Deus na posição de pastor. Então aí ele diz, o Senhor é o meu pastor. E ele então transfere para Deus aquilo que ele produz para as suas ovelhas, aquilo que ele percebe que Deus faz por ele. Então é por isso que ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Desse relacionamento íntimo de ovelha-pastor, desse relacionamento de Davi com as suas ovelhas, e desse relacionamento íntimo de Davi com Deus, a história de Davi vai nos mostrar, e nós vamos ver aqui apenas um pouquinho, de que esse entendimento de pastor, ovelha, desta compreensão de Davi, que leva pelo caminho da intimidade, isso foi o que determinou na vida de Davi, em muitos momentos, ter o comportamento que ele teve. No sucesso, livramento, conquistas, diante de tantas adversidades, diante de tantas lutas, diante de tantas batalhas, o que determinou o sucesso, permanecer fiel, confessar, não fazer, ir para lá, não ir para lá, o que determinou em muitos momentos a maneira como Davi se comportou, foi exatamente porque Davi entendia, o Senhor é o meu pastor, eu tenho um pastor, e eu sou ovelha. O que fez Davi ser o que foi, o que fez Davi conquistar o que conquistou, o que foi predominante na vida de Davi, tem tudo a ver com esta questão de Davi entender de fato e de verdade quem é o pastor da vida dele. E nós precisamos esta manhã entender isso, para que nós possamos responder de uma maneira tão pessoal, quem é o nosso pastor? Ou será que nós somos de fato e de verdade ovelhas? Porque Deus é pastor. A grande questão é se nós somos ovelhas. Amado, entenda algo simples e básico, mas verdadeiro. Deus não muda. Deus não muda em situação nenhuma que aconteça aqui na terra. Pode trocar governo, não trocar governo, financeiramente pode melhorar, desemprego melhorar, pode vir guerra, pode não vir guerra, pode ter escassez, não ter escassez. Deus não muda. Ele continua sendo Deus
em detrimento às coisas que acontecem. Não muda. Pode ter a diversidade que tiver, Deus não muda. A grande questão é que nós mudamos em meio às circunstâncias e adversidades da vida. É nós que vivemos a gangorra. De hora estamos felizes e fiel. Ora estamos bravos, revoltados. Somos nós que mudamos. Somos nós que não entendemos, em determinado momento, a submissão como ovelha e a autoridade de Deus como pastor. Quando Davi escreve esse salmo, e nesse salmo Davi vai nos mostrar aqui qual é o papel de um bom pastor. Porque Davi transfere o que ele está fazendo com as suas ovelhas, exatamente o que Deus faz com ele. Agora, qual é o papel de um bom pastor? Que Davi vai citar no Salmo 23, que é exatamente o que ele faz com as suas ovelhas, que ele entende que Deus faz com ele. O primeiro papel é que Davi diz que ele supre as nossas necessidades. Deitar-me faz em verdes pastos. É Ele que me conduz. É Ele que supre as minhas necessidades. É Ele que provê a alimentação. É Ele que provê o abrigo. É Ele que provê as necessidades básicas das suas ovelhas. É Ele, como pastor, que olha e diz assim: poxa vida, eu preciso levar as minhas ovelhas para pastar agora. Elas precisam se alimentar. Esse pasto aqui já não tem mais nada de bom. Eu preciso procurar um outro lugar. Ele está dizendo que isso não é papel de ovelha, isso é papel de pastor. De que esta responsabilidade não compete a uma ovelha, de que esta responsabilidade, ela compete ao pastor. Diz que o pastor é que supre essas necessidades para as suas ovelhas. O pastor é o que protege. É ele que defende contra os inimigos e perigos. Talvez no Salmo a gente não consiga aqui ver, mas quando nós olhamos lá em 1 Samuel 17, 34 a 35, nós vamos ver que quando o gigante está desafiando todo mundo, Davi chega diante do rei Saul, dizendo que vai derrotá-lo, e Saul diz para ele: Davi, você é um garoto ainda, você é um jovem ainda. Aí ele diz: olha, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, teve uma vez que veio um urso, e quando o urso veio pegar as minhas ovelhas, eu não permiti, eu fui para cima dele. Uma outra vez veio um leão, e quando eu percebi que o leão estava rondando, daqui a pouco tinha acabado de pegar uma ovelha, eu fui lá e arranquei a ovelha da boca dele. Então Davi, por essas atitudes, ele sabe que um pastor é aquele que protege, que defende contra os perigos e os inimigos. O pastor é aquele que dá segurança para as suas ovelhas. Não é o papel da ovelha, é o papel do pastor. É o pastor que faz isso. E no versículo 2 ele diz que o pastor é aquele que guia. Ele diz: deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me mansamente às águas tranquilas. É aquele que me dá a segurança, porque é aquele que provê para mim a alimentação, e aquele que provê para mim a segurança, é esse que me dirige para lugares seguros. Dizendo, o pastor é aquele que me guia, é ele que me mostra o caminho, quando as ovelhas estão confusas, sem saber para onde ir, é ele que me leva às águas tranquilas. Ele que lhe diz: vem aqui beber, águas tranquilas. Você vai poder beber aqui, sem um bicho sair da água e morder o teu focinho.
você vai beber aqui, sem que nada venha e te arrebente agora. Pode beber, essas águas são tranquilas. Eu já olhei, já mexi. E outra, enquanto você está bebendo a água, eu estou aqui. É isso que Davi está nos ensinando aqui. Agora Davi diz que o pastor também é aquele que corrige. No versículo 4 diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado é aquele que tem, né, é mais ou menos assim, como se fosse uma bengala, mas ele é... Por quê? Porque serve para puxar as ovelhas. Ela está indo para o lugar errado, puxa ela. Ela caiu num buraco que ele não consegue ir, ele vai lá com o cajado e puxa ela. A vara é aquele que ele está segurando, que dá apoio para ele, mas que de vez em quando uma ovelhinha está querendo ir para o lugar que não é para ir, ele bate nela e diz: é para cá. Não é aí não. Não vai aí porque aí tem um barranco. Não vai aí que aí tem espinho. Não vai aí porque aí tem um animal feroz. Então ele está dizendo que o pastor é aquele que corrige. Qualquer dificuldade ou problema que aparece, ele está ali. Por que você está saindo do rebanho? Volta para cá. Então pega a vara que está ali, ó, com a varinha. Vem para cá. Então o pastor, ele fazia isso com as suas ovelhas, e ele diz: é a mesma coisa que Deus faz comigo. Ou é a mesma coisa que eu desejo que Deus faça comigo. É por isso que ele vai dizer que Deus é o grande pastor, de que Deus é o bom pastor. E é por isso que essa manhã eu faço a pergunta para você: se de fato nós estamos dispostos, ou se o nosso comportamento condiz de ovelhas, ou se nós não estamos hoje querendo ser muito mais pastor do que ovelha. Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo isso que eu falei para você agora, esses 4 pontos, tudo isso é promessa de Deus para a sua vida. Suprimento, cuidado, proteção, correção. Tudo isso é promessa de Deus para a sua vida. Sabe, quando eu leio isso, é como se Deus estivesse dizendo para você, esta manhã, essas palavras: eu suprirei suas necessidades, eu protegerei você, eu vou guiar a sua vida, eu farei a correção do que está errado em sua vida, se você me conceder a oportunidade de ser o seu pastor. É como se Deus tivesse de uma maneira clara dizendo isso para você. Porque lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 11, ele diz assim: como um bom pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Como um bom pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. E olha o que diz aqui em Filipenses 4:19. Que nós vamos aprender aqui um princípio importante. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Eu vou ler de novo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ah, é um texto gostoso para ler, pastor. É um texto que eu poderia dizer amém. É um texto que eu poderia dizer glória a Deus. Mas aqui nesse texto, eu encontro uma dificuldade de entendimento e uma inversão de valores no relacionamento ovelha e pastor. E nesse texto aqui eu encontro a dificuldade de nós sermos ovelha. Sabe por quê? Porque nós, às vezes, queremos determinar
para o pastor o que, quando e como tem que ser feito as coisas que nós queremos. E o texto vai nos ensinar aqui a diferença entre necessidades e vontades. Porque o texto está dizendo que o meu Deus, Ele vai fazer o quê? Ele vai suprir todas os quê? Todas as suas necessidades. O texto não está dizendo que Deus vai fazer todas as suas vontades. É isso que nós não entendemos. E é isso que às vezes nos tira da posição de ovelha, para queremos tomar a frente como pastor. E é isso que às vezes nos tira da posição de ovelha, para não entender que Deus, e nem reconhecê-lo como nosso pastor, porque nós não entendemos e não fazemos a diferença entre necessidade e vontade. O texto não está dizendo que Deus vai fazer todas as suas vontades. O texto está dizendo: eu suprirei todas as suas necessidades. E o texto categoricamente diz: eu suprirei todas as suas necessidades. Ele não está dizendo talvez, ele não está dizendo vou pensar a respeito, ele não está dizendo possivelmente, mas ele está dizendo, e aqui quando Deus diz, ele está empenhando a palavra dele. Porque quando ele diz eu vou suprir todas as suas necessidades, Deus está colocando aqui em jogo o seu caráter. Ele vai cumprir o que ele está dizendo, porque ele não é mentiroso. Porque ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender ou voltar atrás. Porque a questão não está na promessa, a questão está em quem está prometendo. Mas sabe por que você diz assim: mas pastor, eu não tenho visto isso na minha vida. O que você precisa entender é o seguinte: eu acho que você precisa até fazer uma reflexão das suas orações. O que você está pedindo para Deus hoje são necessidades e são apenas vontades. O seu relacionamento com Deus é um relacionamento de ovelha e pastor, crendo que Deus supre as suas necessidades, ou você está querendo hoje que Deus supra apenas as suas vontades? Nós não entendemos isso. Às vezes nós não entendemos que o nosso padrão de vida não tem nada a ver com Deus. O padrão de vida quem estabelece somos nós. E nós trabalhamos muito mais hoje pelo padrão de vida que nós nos propomos ter, do que pelo sustento básico do que nós precisamos. Não está dizendo que isso é pecado. Só que está dizendo isso que em determinado momento, Deus não tem a responsabilidade de fazer algumas coisas nos quais Ele não prometeu. Deus não prometeu que Ele ia manter o padrão de vida que você se propôs, e de que Deus tem a obrigação de fazer com que esse padrão de vida sua permaneça, porque você está em crise. Deus tem a obrigação de não deixar você passar fome. Deus tem a obrigação de prover um lugar seguro para você morar. Deus tem a obrigação, segundo Ele, pela palavra dEle, de cuidar da tua saúde. Deus tem a obrigação, pela palavra dEle, de fazer com que você não ande pelado. Agora, Deus não tem a obrigação de fazer com que você mantenha o padrão de vida que você propôs a viver. E que Deus tem a obrigação de ser milagroso, poderoso, para que você tenha o padrão de vida que você se propôs ter. E Deus é tão maravilhoso e gracioso que até nisso Ele nos ajuda.
Mas quando o texto diz, eu suprirei todas as suas necessidades, ele não está dizendo, eu vou fazer todas as suas vontades. Porque às vezes nós somos crente danoninho, né? Não sei se passa mais essa propaganda. É ruim a gente ter certa idade, que algumas coisas, né? Ontem eu estava tendo uma reunião com jovens aqui, estamos dando uma nova direção para o trabalho de jovens na igreja, e eu falei para eles de um programa que passava antigamente, Você Decide. Quantos lembram desse programa, Você Decide? Está vendo? A maioria são assim, da mesma idade que eu, mais jovens, né? Os mais velhos que estão aqui não tinham televisão, então não sabem. E os mais novos, o programa não passava. Mas aí eu me senti tiozinho ontem, porque quando eu falei desse programa, eu imaginei que a maioria ia falar assim, eu lembro. Aí quando eu falei, um programa, Você Decide. Até a Bruna, que é 1000 anos velha, tinha, eu não lembro. Você fez tipo. Porque todos os jovens falaram que não, e você não quis sentir tiazinha no meio deles. Mas você assistia esse programa aí e chorava. Muitas vezes, porque eu sei com o final, porque não é esse final que eu queria. Aí veio dar uma de jovenzinho aqui no meio. Agora eu preciso lembrar porque que eu entrei nesse assunto, o que eu estava falando, né? A gente está velho, pregar, dá isso aí. Não sei porque que eu entrei nesse assunto, não tinha nada a ver com esse assunto. Do danoninho, por isso. Velho é embaçado, por isso, né? A cabeça. Então, do danoninho, não sei quantos assistiam essa propaganda do danoninho, né? Que era muito famoso, que a gente sempre falou do crente danoninho. Qual é o crente danoninho? Me dá, me dá. Só que o crente danoninho não é esse, me dá, me dá. É a criança, me dá, eu quero, né? É a birra, é ser mimado. Eu quero, Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Vou dizer uma coisa para você. Se Deus for fazer toda a sua vontade, Deus vai mimar você. Se Deus for fazer toda a tua vontade, existe bênção hoje que você quer. Mas sabe por que Deus não permite? Porque você não sabe administrar ainda. Quando você tira uma carteira B, jamais você vai conseguir dirigir um caminhão, um ônibus, por mais que você seja habilitado. Sabe por quê? Porque você não está preparado para dirigir uma carreta. É diferente. Então, muitos de nós estamos na carteirinha lá, é C, a primeira B, né? Na B, estamos lá na B, mas estamos pedindo para Deus uma carreta. Deus, a minha vontade é dirigir uma carreta. Deus diz, então vai fazer aula para dirigir carreta. Muda a categoria da tua carta. Porque você vai estar habilitado para dirigir uma carreta. Então muitos de nós estamos, Deus, a minha vontade é essa. E Deus está dizendo, mas a sua necessidade é outra. Deus, eu quero que o Senhor opere esse milagre. Deus disse, rapaz, eu tenho operado tanto milagre de manhã. Perceba o café que você tomou hoje de manhã. Você comeu 3 pães. Com presunto e queijo. E levantou da mesa e já perguntou, o que é que vai ter para o almoço hoje? E aí você está reclamando de que a vida está difícil. Não é? Levantou da mesa, comeu 3 pães, perguntou o que vai ter para o almoço, alguém falou, vai ter lasanha, e você disse, estamos vivendo numa situação difícil. Estamos em crise. Deus está dizendo, eu estou suprindo a sua necessidade, estou cuidando de você, só que você está se matando para orar, porque você quer que eu atenda a sua vontade. E você poucas vezes está percebendo que eu sou seu Deus e estou suprindo todos os dias, todos os dias, todos os dias, todas as suas necessidades. Você está comendo, está bebendo, está morando bem, tem roupas boas e bonitas, tem uma boa saúde e ainda de vez em quando entra num carrão e sai para não pegar chuva. E a gente não entende. E a gente fica dizendo que nós estamos em crise.
Estamos em crise, estamos em crise, estamos em crise, estamos em crise, estamos em crise. É claro, de tanto a gente profetizar, nós vamos comer do fruto que sai das nossas bocas. Se começarmos a profetizar que estamos em crise, em crise, em crise, vai vir recessão, porque não vai dar, porque não vai dar, porque não vai dar, não vai dar. O provérbio diz, do fruto dos seus lábios comerá. Aquilo que nós profetizamos sobre a nossa nação é aquilo que virá sobre a nossa nação. Aquilo que nós profetizamos sobre a nossa vida é aquilo que virá sobre a nossa vida. As nossas palavras são sementes que produzem frutos. E ele está dizendo, eu vou suprir todas as suas necessidades. Deixando Deus ser o seu pastor. Como Deus se torna o meu pastor? Como Deus pode se tornar o seu pastor? Davi vai dizer, o Senhor é o meu pastor. Entenda o que eu vou te dizer agora. Se você não conseguir entender isso aqui, vai ficar meio confuso. Deus não é pastor de todas as pessoas. Deus não é pastor de todas as pessoas. Sabe por quê? Porque esse relacionamento de ovelha e pastor, eu tenho para mim que ela é opcional. Você pode querer ou não querer. É por isso que Davi diz duas coisas aí. O Senhor é o meu pastor. Existe um reconhecimento e existe uma declaração pessoal. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. João 3,16 vai dizer, porque Deus amou, foi alguns? Foi alguns? Deus amou o mundo, de tal maneira, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida. O amor dele foi para alguns? Não foi para? Mas todos querem? Todos recebem? Todos creem? Ele diz, Deus amou o mundo. O amor dele é para todos. O sacrifício de Jesus não foi para alguns. O sacrifício de Jesus foi para todo mundo. Mas nem todo mundo reconhece Jesus. Nem todo mundo olha para a cruz e reconhece o sacrifício dele. Então ele está dizendo, Deus amou o mundo para todo mundo. Amou o mundo geral. Mas todo aquele que nele, Deus é pastor de todo mundo. Está à disposição para ser o pastor da... Mas quem é que reconhece ele como pastor? Isso vem de um reconhecimento pessoal. Davi diz o Senhor. Por que ele está dizendo o Senhor? Ele diz duas coisas aqui, ó. O Senhor é o meu pastor. O que significa a palavra Senhor? A palavra Senhor significa estar no controle. Senhor simplesmente significa aquele que está no comando. Ele fala e eu obedeço. Ele é Senhor da sua vida? Ele é Senhor da sua vida? Deixa eu ajudar na tua resposta. A tua vida hoje está 100% em obediência ao que Deus diz para você? As suas semanas hoje, você quebra qualquer horário da sua agenda, porque você quer ter um tempo com Ele para conversar, orar, ler a palavra dEle? As atividades dele na terra hoje, estabelecida por ele, você é apaixonado por ela, ama ela e se envolve com ela? Ou o teu sono é mais importante, teu emprego é mais importante, os teus compromissos são mais importantes, tudo é mais importante do que aquilo que o Senhor determinou para você? Eu acho que essas coisas respondem se Ele é nosso Senhor ou não. Se Ele manda ou não. A maioria de vocês aqui são funcionários.
Alguns aqui tem um patrão, né? Vejo o Justo, a Sandra, não sei quem mais aqui. Agora imagine, o Justo contrata alguém para trabalhar lá com ele, a Sandra contrata, trabalhar comigo. O Justo tem o serviço dele, as coisas para fazer, não é? São famosos, eu vi eles na televisão ontem num programa de televisão. A Sandra tem o salão dela. E a Sandra chega lá, a pessoa vai cortar o cabelo. Aí chegou uma cliente, e ela fala assim, atende essa cliente para mim. Aí a pessoa diz assim, não posso agora porque eu estou no WhatsApp. Estou conversando. Ela que espere um pouquinho. A cliente está ali. Aí a pessoa acaba de falar no WhatsApp, e a Sandra fala, você pode atender ela agora? Ela fala, não, eu quero ver se o Temer vai renunciar. Ela espera aí que eu estou assistindo agora, eu quero ver o que vai acontecer. Aí o Temer não renunciou. Você pode fazer agora? Ela disse, não, agora eu preciso ir para o banheiro. Está difícil os nossos microfones, né? Jesus amado. Misericórdia, graça. Não, já pedi para comprar, viu, amados? Microfone, bateria. Agora não posso porque eu preciso ir para o banheiro. Diz uma coisa, você continua com um funcionário desse? Você continua, Sandra? Você vai falar o que para esse funcionário? Querido, você não quer ser antipático? Você vai dizer, olha, a crise chegou aqui também. Está difícil para manter você aqui. Aguarde em casa. Se as coisas melhorar, eu te chamo. No teu coração diz, vou te chamar nunca. Você não tem comprometimento com a minha empresa. Você não me obedece. Você não está aqui disposto e disponível. É bem semelhante ao que nós fazemos com Deus. Nós temos as nossas vidas, nós temos as nossas prioridades, nós temos as nossas obrigações e corremos desenfreadamente atrás dela e fazemos desesperadamente o papel de pastor quando nós somos ovelhas e poucas vezes paramos, e quando nós paramos é para pedir R$100 para o irmão Joaquim. O irmão Joaquim fica assustado. Não conheço você, R$100? São as nossas atitudes que vai definir o quanto Deus é nosso pastor ou não. Mas Davi disse, antes dele ser o meu pastor, ele é o meu Senhor. Ele que manda na minha vida, só é a ele que eu obedeço. Por isso que ele diz, o Senhor é o meu pastor. Esse que manda, eu determinei isso. Eu escolhi, eu aceitei. Agora eu quero encerrar dizendo para você, quando nós somos ovelhas, o pastor, ou a ovelha, é conhecida pelo seu pastor. Você não conhece seu animal? Ele pode fugir para qualquer lugar. Pode até pintar ele. Mas a hora que ele vê você, vai haver uma identificação entre você e ele. O pastor conhece a sua ovelha. E a ovelha é conhecida do seu pastor. Mas agora eu quero dizer para você aqui, para encerrar, que existe 2 lugares onde nós podemos ser conhecidos. As pessoas não conheciam muito bem Davi. A sua própria família não conhecia bem Davi. Porque quando Samuel foi lá na casa de Davi para procurar um rei, Davi estava na casa? Davi estava lá? Davi estava onde? Estava lá cuidando da ovelha. Aí veio o irmão número 1, veio o irmão número 2, veio o irmão número 3, veio o irmão número 4, veio outro, e acabou.
Samuel teve que perguntar: tem mais alguém? E aí alguém lembrou: ah, tem Davi. Ah, mas esse é jovem ainda. Ele é adolescente. Não pode ser ele. Veja, Davi era desprezado pela sua família. Nós vamos ver que Davi era desprezado pelos seus irmãos. Quando ele vai lá para a guerra, seus irmãos dizem: eu sei qual é a sua pretensão, vai lá cuidar daquelas poucas ovelhas. Com quem que você deixou aquelas ovelhas de papai? Porque você só serve para cuidar de ovelha. Aqui é coisa para homem. Aqui é coisa para cabra macho. Estavam lá, borrando a calça, com medo de Golias. Quando Davi disse: eu vou enfrentar esse cara. Porque a ovelha precisa ser conhecida pelo seu pastor. E sabe, amados, nessa metáfora que eu fiz antes, de estar no serviço, de não ser comprometido, de nós não ter tempo para intimidade, sabe o que acontece? Muitas vezes nós conhecemos muito Deus, e nós conhecemos pela teoria um monte de coisa, mas Deus nos conhece pouco, porque nós não temos intimidade com Ele. E como Davi tinha essa intimidade, as pessoas não conheciam quem era o Davi, mas como Deus conhecia de fato e de verdade quem é Davi. Você pode ser conhecido em 2 lugares. Primeiro lugar, você pode ser conhecido aqui na terra. E você pode ser conhecido no céu. Você pode mover a tua vida toda porque você quer ser conhecido aqui na terra. Você quer ter fama. Você quer ser conhecido por aquilo que você faz. Você quer ter nome. No velório do meu pai, na morte do meu pai, eu percebi algo interessante, não é? Quando meu pai faleceu, eu estava ali no hospital para liberar o corpo dele. E eu percebi o quanto ter saído de lá e morado para cá, embora eu tenha nascido, não nasci em Pariquera, mas eu vivi muito tempo em Pariquera Sul, o quanto que eu não tenho tantos conhecimentos e não sou tão conhecido lá como eu sou para cá. Eu disse: se de repente tivesse acontecido isso, eu teria agora um monte de gente, principalmente autoridades, que estariam aqui, e isso teria se resolvido em minutos, pelos contatos, pelas influências que eu tenho. E eu percebi o quanto que lá eu não sou mais conhecido. Estou há muito tempo fora de lá. O quanto que aqui, em Itapevi, nas regiões, eu tenho o meu nome. Já fiz a minha fama, vamos dizer assim. O quanto a gente é conhecido. Agora a gente pode ser conhecido na terra, mas a gente também pode ser conhecido no céu. Mas aqui há um perigo. Quando nós lutamos apenas pelas coisas da terra, e nós perdemos a nossa intimidade com o nosso pastor, escute o que acontece. Nem todos que me dizem: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios?
E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que coisa forte. O texto está dizendo que são pessoas que trabalharam pela obra aqui na terra, e que muitas delas foram até reconhecidas e conhecidas aqui na terra, mas que nunca, jamais foram conhecidas no céu. Está dizendo aqui que preguei no teu nome. No teu nome fiz cruzadas, no teu nome expulsei demônios, no teu nome aconteceu milagres e maravilhas, no teu nome eu fui reconhecido. E a palavra diz: eu vou dizer abertamente: não vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O pastor conhece as suas ovelhas. Nós podemos ter um padrão de vida aqui na terra. Eu estava dizendo essa semana para os meus discípulos, disse lá em Calcaia, disse para alguns, com Mateus, conversando no momento que nós temos aí de manhã, eu estava dizendo: sabe por que é difícil a gente discipular, cuidar de pessoas? Sabe por que é difícil às vezes ser pastor, ser líder de célula? Sabe por que às vezes a gente quer largar tudo e porque a gente não entende algumas coisas? Porque nós não entendemos um princípio básico, de que nós não preparamos pessoas para ter sucesso aqui na terra, nós preparamos pessoas que vão morar no céu. Faculdade prepara as pessoas para ter sucesso aqui na terra. Escola prepara pessoas para ter sucesso aqui na terra. Curso profissionalizante prepara pessoas para ter sucesso aqui na terra. Um discipulador, quem cuida de célula, um pastor, você que é cristão e cuida de alguém, você está preparando pessoas para ir para o céu. Você está cuidando de pessoas não para ser conhecida aqui na terra. Você está preparando e cuidando de pessoas para ela ser conhecida lá no céu. Para não acontecer isso que aconteceu. Agora, veja aqui que interessante. Numa conversa de Deus com Satanás, Deus disse: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Quem que está dizendo isso? Deus. Aonde que Deus está dizendo isso? No céu. E aonde que Jó está? Na terra. Daniel 9, 21 a 23. Numa visão, num jejum de Daniel, ele vai buscar a presença de Deus, e olha o que acontece. Estando eu, digo ainda, falando na oração, estava orando, estava buscando a Deus, ele diz: o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao príncipe, veio voando rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício, à tarde, e me instruiu, e falou comigo dizendo: Daniel, agora sair para fazer-te entender o sentido, no princípio das tuas súplicas. Saí, isso é 21 dias de oração, está no último dia. Ele saiu no primeiro dia, a resposta veio no primeiro dia, mas não é isso aqui que mais importa nesse momento. Ele diz: no princípio das tuas súplicas saí a ordem, e eu vim para declarar. Escute, ele está no céu, é o anjo, ele vem do céu e diz: no primeiro dia que você orou, a sua resposta já veio para a terra, houve uma batalha espiritual e eu fui designado para vir aqui para responder você. Por quê? Ele vai explicar: porque és muito amado.
não é na terra, é no céu. Em outras palavras, porque você é conhecido no céu. És muito amado. Quando você orou na terra, houve resposta no céu. Só não chegou imediatamente porque houve uma batalha espiritual entre o céu e a terra. Mas eu vim e rompemos tudo para trazer uma resposta e te abençoar, porque és amado no céu. Sabe o que é isso? É uma ovelha que o pastor conhece. Não basta dizer que Deus é o pastor. Eu preciso reconhecê-lo como pastor e Senhor da minha vida. Esta crise que está vindo aí, estabelecida no país, nós como igreja precisamos entender que precisamos clamar pela nossa nação. Mas a gente precisa também entender de que a nossa vida estava numa estabilidade tão boa que não precisávamos nem de Deus. Muitos foram entender que precisavam de Deus quando começaram a ficar desempregados. Aí vamos buscar o Senhor. Vamos para a igreja. Vamos fazer jejum. Vamos orar. E às vezes Deus permite essas coisas na nação, para que a igreja brasileira, ela possa acordar e entender de que o nosso governo não tem nada a ver com o governo humano, de que tempo fora de tempo, momento bom ou momento ruim, o nosso Deus está sentado no trono e é o nosso pastor que supre no momento certo todas as nossas necessidades. E o que determina não é se ele tem poder ou não, se ele cumpre a palavra dele ou não. O que determina é se nós o reconhecemos e colocamos ele como Senhor e pastor. E podemos declarar como declarou Davi: o Senhor é o meu pastor. Amém? Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Ok?